Olá! Nessa aula nós vamos abordar as principais diferenças entre creme, loção, óleos e géis. Tá? Lembrando sempre que qualquer um dessas formas farmacêuticas compõe a chamada forma farmacêutica semi-sólida. Ok? Vamos começar então abordando o que é creme. O creme é uma preparação semissólida de consistência fluida e de aspecto macroscópico homogêneo. Os cremes são obtidos pela mistura de substâncias de caráter oleoso, apolar, com o aquoso, polar, as quais são immiscíveis, ou seja, não se misturam, sem o auxílio de outros compostos. Quimicamente, essa mistura torna-se possível com a utilização de um composto tensoativo ou surfactante, que são capazes de alterar a tensão superficial dos líquidos e formar uma emulsão tipo óleo em água ou água em óleo. Gente, por que é que o óleo e a água não se misturam? Se você puser num copo óleo e água, você vai ver que eles ficam claramente separados. A partir do momento que você joga, por exemplo, uma gota de detergente, esse detergente que você tem na cozinha, o detergente ele tem um papel de ser tensoativo, ele vai quebrar a resistência que existe nas moléculas da água e do óleo, e a partir daí você vai ter uma mistura. Isso é o princípio do creme. Tá? É claro que aí você vai ter outras substâncias que vão dar mais incorporação a esse creme, tá certo? Mas é esse o princípio. Então é você quebrar a tensão superficial através do uso de um tensoativo, do surfactante, e aí começar a fazer o creme. Os cremes são amplamente utilizados na cosmetologia, na podologia, em formulações hidratantes, filtros, protetores solares, em preparação anti-age, anti-envelhecimento, é uma área que cresce muito hoje em dia, né? E são muito aplicados também com formulação de medicamentos de uso tópico, na pele, como por exemplo os antifúngicos, os anti-inflamatórios, os antibióticos, os antimicóticos, além de preparação de uso intravaginal. Tá? Então, a gente sabe realmente que o creme é uma forma muito difundida do uso de um medicamento ou mesmo com intenção de uso cosmético. Já a loção, ela é uma forma farmacêutica conhecida também como suspensão de uso tópico e normalmente tem a aparência de um líquido leitoso. Em farmacotécnica, que é a área que estuda essas formas farmacêuticas, o conceito de suspensão é descrito como sendo um sistema formado por partículas sólidas, geralmente pó, que não são dissolvidas, mas sim dispersas em um líquido. Um exemplo caseiro para ilustrar a suspensão seria a mistura de farinha de trigo e água. No caso, se a mistura permanecer em repouso, lentamente as partículas da farinha irão se depositar no fundo do recipiente, exigindo que você pegue. Existem alguns medicamentos, inclusive, que vêm com a orientação: agite antes de usar. Por quê? Porque na hora que você agita, você volta, você faz esse movimento, faz voltar o estado original em que o medicamento foi criado. Ok? O gel. O gel também é um produto semissólido que pode tanto possuir características oleosas quanto aquosas. O gel é descrito por alguns autores como sendo uma rede de moléculas que integram quimicamente por meio de ligações cruzadas ou através de interações físicas. Entretanto, o próprio autor afirma que essa definição é superficial, pois apesar dos esforços empreendidos, ainda há uma grande dificuldade em se definir exatamente o que é um gel. Mas essas questões não devem nos preocupar, pois depois de realmente devemos saber sobre os géis, não é mais desconhecido. Gente, o gel é um produto que ele tem uma característica de fazer uma evaporação rápida. Então, geralmente, quando você está, por exemplo, está com uma dor na perna, você aplica uma substância, um anti-inflamatório em formato gel, que o que acontece? Ele age rapidamente e evapora rapidamente também. Tá? Isso um dos exemplos. O óleo. Bom, vamos falar agora do óleo, uma outra forma farmacêutica líquida. As formulações cosméticas ou medicamentosas utilizam essa forma farmacêutica em certos casos e por dois motivos principais. Primeiro,
por serem muito compatíveis com várias vitaminas que possuem caráter apolar. Segundo, pelo seu tempo prolongado de permanência sobre a pele, pois a sua remoção é mais difícil do que um creme, por exemplo, né? A estabilidade de alguns princípios ativos pode ser prolongada nesse tipo de formulação, pois a degradação de uma substância dissolvida em óleo é geralmente bem mais lenta do que em relação àquelas dissolvidas no meio aquoso. O poder hidratante cutâneo dos óleos, no entanto, apresenta mecanismo distinto dos cremes, pois é baseado na oclusão, ele fecha, tá? Ou seja, o filme formado sobre a pele dificulta a perda de água. As pomadas são formas farmacêuticas que geralmente compostas por materiais mais gordurosos, chamados também de lipofílicos, como a parafina, a líquido ou a vaselina. No entanto, é possível encontrar opções que sejam solúveis em água. Esses produtos deixam mais resíduos na pele, sensação de pele engordurada por algum tempo, e não mais resistentes à eliminação pela água, sendo necessário às vezes utilizar sabão para retirá-lo. A pasta é um subtipo de pomada cuja diferença está em apresentar uma grande quantidade de material sólido, aproximadamente entre 30% e 50%, disperso na base de formulação, constituído de produtos que garantem uma barreira protetora da pele. O melhor produto será aquele que facilite a penetração da substância ativa na pele através da atividade da água na camada mais externa da pele. Quanto mais água no meio, mais hidratadas ficam as células no extrato córneo, facilitando dessa forma a absorção dos medicamentos. Dessa maneira, as pomadas, sendo mais oclusivas, induzem uma maior hidratação por acumulação de suor entre a pele e a camada de pomada. Favorecem a absorção do medicamento. Os cremes, mesmo sendo menos oclusivos, retêm menos água, o que implica na menor absorção do fármaco. No entanto, pode-se aumentar a sua hidratação caso ele possua, né, em sua formulação, substâncias umectantes, como a ureia e o propileno glicol. Você sabe muito bem que uma das indicações para caso, por exemplo, de rachaduras nos pés é o creme com ureia. Por quê? Porque a ureia tem esse poder umectante, tá certo? Bom, agora nós vamos assistir um vídeo sobre essa questão dos cremes, dos óleos, das loções, enfim. Eu volto depois. No mercado farmacêutico, nós temos diversas formas farmacêuticas de produtos para atender a demanda dos diversos pacientes que nós atendemos no balcão. Existem medicamentos em forma de creme, outros em forma de pomada e outros em forma de gel. A diferença entre eles está na seguinte: os medicamentos à base de pomadas, eles podem ter um ou mais princípios ativos e geralmente eles são mais oleosos por conter um dos recipientes como a vaselina, e por isso que eles são chamados de lipofílicos. E ele tem um poder de hidratação melhor. Já os cremes, ele é formado por uma fase líquida e uma fase oleosa. Então, a partir do momento que entra em contato com a água, a eliminação se torna maior devido à fase aquosa. E os medicamentos em forma de gel, eles possuem somente a fase aquosa e eles têm um poder de evaporação maior. Por isso que eles são mais indicados para pacientes que têm uma pele oleosa. Então, quando entra nos dermocosméticos, pessoas que têm uma pele mais seca, nós indicamos mais uma pomada, e pessoas que têm a pele mais oleosa, nós indicamos o gel. Vamos falar das emulsões. Todos vocês já devem ter utilizado emulsões, uns como medicamentos, outros como cosméticos, como é o caso dos cremes e das loções hidratantes, que são as formas mais comuns de emulsões. É do que a união de dois líquidos que não se misturam. O exemplo mais comum é o da água e do óleo. Parece complicado, não? Mas vocês já devem ter tentado misturar água e óleo. Por mais que você tente, eles sempre se separam. É aí que entram os emulgentes ou os tensoativos, que são substâncias que fazem com que o óleo e a água permaneçam misturados. O que acontece ao misturarmos a água e o óleo?
os dois líquidos voltam a se separar. Mas quando adicionamos o agente emulsificante, nesse caso o detergente, os dois líquidos tornam-se um, formando assim uma emulsão. Mas sempre a tendência é de que os dois líquidos voltem a se separar com o tempo. Então, por que utilizar emulsões? Quando temos um medicamento com um princípio ativo que possui um gosto ou cheiro não muito agradável, as emulsões são muito utilizadas, pois podem esconder bem o sabor e o odor. Já imaginou passar um creme para espinhas no rosto com cheiro desagradável? A emulsão também permite que seja melhor espalhada pela pele. A loção hidratante é um bom exemplo. Isso é um fator de vantagem frente às pomadas, que são mais difíceis de passar na pele, por isso são mais usadas em aplicações locais. Normalmente, as emulsões são do tipo água em óleo e óleo em água. As em água em óleo apresentam um aspecto mais consistente e mais gorduroso, permanecem na pele por mais tempo e são mais difíceis de retirar com água. É bastante usado como medicamentos que precisam ficar muito tempo na pele. Já as emulsões do tipo óleo em água são menos consistentes e saem mais fácil com água e não apresentam aspecto gorduroso, normalmente utilizado em loções. Agora vamos falar um pouco sobre os cuidados que devemos ter com os medicamentos na forma de emulsões. A separação de fases de uma emulsão é uma tendência natural do sistema, como foi visto, e com isso perde-se a garantia de que o medicamento tenha eficácia e segurança, ou seja, promova a sua ação e não seja tóxico ao paciente. Para que isso não venha a ocorrer, devemos ter alguns cuidados. O primeiro, manter em local livre de calor intenso. Por quê? Porque o calor acelera o processo de separação das fases da emulsão. Nem por isso devemos colocar na geladeira, pois baixas temperaturas também podem degradar o medicamento. O segundo passo é manter ao abrigo da luz. A luz é um dos fatores que preocupa em qualquer tipo de medicamento. Não é à toa que muitos deles são vendidos em vidros escuros ou opacos. O intuito é proteger o medicamento da penetração de raios de luz, de forma que mantenha o poder curativo e não se tornem tóxicos ao paciente. O terceiro passo é manter as embalagens sempre bem fechadas. Muitos cremes, principalmente os cosméticos, são vendidos em potes devido à quantidade de emulsão. Mas esse tipo de embalagem torna o produto muito mais propício a se estragar, porque o próprio oxigênio do ar pode oxidar os componentes da fórmula se ficar muito tempo exposto. E o quarto passo é evitar pegar o creme da embalagem diretamente com as mãos. Muitos potes já vêm com uma paleta para que possamos retirar a quantidade de emulsão para aplicação, mas quase a totalidade das pessoas retira com as mãos e muitas vezes sem lavar. Tal procedimento pode levar à contaminação do conteúdo do pote por bactérias, fungos e outros micro-organismos, que se multiplicam facilmente devido à quantidade de água existente no produto, podendo levar a uma contaminação do paciente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa aula. Qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente através do plantão de dúvidas pelo grupo do WhatsApp, ok? Até a próxima, obrigado.